Olá, eu sou a Nayara Lana, e essa frase, essa citação, já dá o tom da nossa conversa de hoje, né? Então, hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, o despertar espiritual, mas sem romantização. Sabe, esse papo aqui é para quem tá sentindo que tá passando por algo profundo, uma expansão de consciência, mas ao mesmo tempo não se encaixa naqueles discursos de luz o tempo todo, felicidade constante. A nossa abordagem aqui é diferente, é com verdade, com maturidade e o mais importante, com os pés bem firmes no chão. Olha só o nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, vamos quebrar o mito da luz constante. Depois, a gente encara a realidade, que é sobre perder ilusões. Em seguida, um ponto super importante: as fugas disfarçadas de luz. Aí a gente parte para identificar os sinais de um despertar genuíno e, por fim, a gente conversa sobre o caminho da integração. Bora? Então, vamos começar pelo começo, né? Pela ideia que todo mundo conhece. Aquela imagem que muitas vezes vendem pra gente. Sabe, existe essa ideia super popular de que o despertar espiritual é, um momento mágico de luz constante, de paz absoluta, de felicidade que nunca acaba. E olha, essa visão é até bonita, né? Mas a verdade é que ela não é só incompleta. Muitas vezes ela pode ser até perigosa. Só que a jornada real, bom, ela é bem diferente. E o ponto de partida dela, onde tudo realmente começa, é um lugar que talvez surpreenda. Pois é, o verdadeiro despertar espiritual não começa na luz. Ele começa quando a consciência se expande a um ponto que simplesmente não dá mais para fingir que a gente não está vendo. Sabe, aquilo que está bem na nossa frente? É exatamente aí, quando aqueles padrões antigos ficam nítidos, sabe? Quando certos relacionamentos começam a incomodar de verdade. Quando aqueles hábitos que a gente usava para se anestesiar já não funcionam mais. E principalmente quando o silêncio interno fica tão alto que é impossível de ignorar. É aí que a verdadeira transformação começa. E aqui tem uma verdade que é, assim, fundamental. Despertar não é sobre se tornar uma pessoa especial ou iluminada. É sobre parar de viver no piloto automático. E sim, esse processo dói. Dói porque despertar não é sobre ganhar alguma coisa nova. É sobre perder. Perder ilusões. A gente perde aquela falsa ideia de controle. Aquelas narrativas que a gente contava para se proteger, elas caem por terra. E versões antigas de nós, que já não fazem mais sentido, simplesmente se desfazem. A verdade é que muita gente romantiza o despertar para não ter que falar da parte difícil, né? Daquela confusão emocional, daquele sentimento de solidão, daquele questionamento que vai lá no fundo, quem sou eu, para onde eu tô indo. E isso nos leva a um ponto crucial. Precisamos saber diferenciar o trabalho espiritual de verdade das armadilhas que aparecem no caminho. E olha, é muito importante deixar isso bem claro. Nem todo sofrimento que a gente passa é espiritual. Mas, com certeza, todo despertar verdadeiro, genuíno, passa pelo nosso emocional. Não tem como fugir disso. O que acontece muito é que, às vezes, em meio a crises emocionais, lutos, esgotamentos, a pessoa usa o rótulo de despertar para não ter que lidar com o processo de sentir, de se cuidar, de pedir ajuda. Isso, gente, não é espiritualidade madura. É uma fuga, só que disfarçada de luz. E tem mais um ponto super importante. O despertar não te torna melhor que ninguém, mais iluminado, superior. Se esse sentimento aparece, pode ter certeza, não é despertar, é o ego espiritual falando mais alto. O despertar de verdade, ele traz humildade, traz silêncio, traz a capacidade de discernir as coisas com mais clareza. Ok, então, como é que a gente reconhece um caminho que é mais saudável, mais integrado? Vamos ver agora alguns sinais de um despertar genuíno. Primeira coisa, um despertar saudável não te leva para longe do corpo. Muito pelo contrário. Ele te traz para mais perto dele. A consciência fica mais presente no aqui e agora. E claro, com isso vem também mais responsabilidade. E essa aproximação com o corpo é algo bem prático, do dia a dia. A gente começa a perceber de verdade como a gente dorme, como a gente se alimenta, como a gente reage às coisas, como a gente se machuca e se abandona sem nem notar. A essência de tudo isso é que o despertar não tira a gente da vida. Na verdade, ele nos devolve para a vida, só que sem anestesia. E é por isso que assusta tanto. Porque não é um processo de euforia constante, sabe? É um processo de verdade, crua e nua. E com essa verdade, a gente começa a colocar limites, a fazer escolhas melhores,
a sair de ambientes que antes a gente tolerava. Uma espiritualidade que é saudável de verdade, ela não te impede de pedir ajuda, ela não te isola, não te faz fingir que a dor não existe e, principalmente, não te cobra a perfeição. O que ela ensina é atravessar os processos com presença. Bom, e com tudo isso, a gente chega na parte final da nossa conversa, que é sobre como integrar tudo isso, como juntar todas essas peças. Despertar sem romantizar é, no fundo, entender e aceitar que vão ter dias leves e dias densos, que vai ter avanço e vai ter tropeço, que vai ter clareza e muita confusão, vai ter força e vai ter vulnerabilidade. E tá tudo bem. Tudo isso faz parte do caminho. Se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é isto. O despertar não pede que a gente seja melhor. Ele pede que a gente seja mais honesto com a gente mesmo. Honestidade com os nossos limites, com as nossas emoções, com aquilo que ainda dói lá dentro, com o que precisa de cuidado. É um convite para olhar para a nossa verdade, sem filtros. E o mais incrível é que quando esse processo é vivido com consciência, com apoio, com os pés no chão, ele deixa de ser só sofrimento e vira integração. A gente para de fugir da dor. A gente não se afoga mais nela. A gente atravessa. E isso sim é espiritualidade de verdade. Então, a reflexão que eu quero deixar é: como a gente pode trazer um pouquinho mais de honestidade para a nossa jornada hoje mesmo? Se essa nossa conversa fez sentido, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos juntos espalhar uma espiritualidade com mais verdade, consciência e responsabilidade. Sem fantasia, sem fuga e principalmente sem romantização. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se